Deserção, o entendimento pacificado é que é crime permanente. Crime permanente é aquele que se prolonga no tempo. Enquanto o indivíduo estiver na condição de desertor, o crime se renova a cada novo dia. Existem discussões doutrinárias que vão estabelecer que seria um crime instantâneo de efeitos permanentes. Essa é a compreensão de Cláudio M. Miguel e Ione de Souza Cruz, mas não é isso que prevalece. Na deserção, o que tem prevalecido é que nós estamos diante de um crime permanente, porque ele se prolonga no tempo. Enquanto estiver na condição de desertor, o crime está se renovando a cada novo dia, embora existam posicionamentos diversos. É possível, como eu digo, encontrar na doutrina esses outros posicionamentos, mas isso não é majoritário. Eu te disse no início desse vídeo que o crime de deserção ele está inserido dentro do título que trata dos crimes contra o serviço militar e contra o dever militar. Esse é o bem jurídico, esse é o valor da vida protegido. Se protege com a deserção o serviço militar, certo? Se o indivíduo não se apresenta para executar a sua tarefa, o serviço é prejudicado. Se protege com o delito de deserção o dever militar, afinal de contas, os militares têm que acatar as ordens dos superiores, aquilo que está previsto nas escalas de serviço, eles têm que se apresentar para cumprir os seus deveres, vinculados aos princípios da hierarquia e da disciplina. Então, o bem jurídico tutelado, o bem da vida, é o serviço militar afetado pelo fato do agente não estar presente quando devia. Protege-se também o dever militar. É aquele comprometimento que vincula o militar ao serviço, que vincula aquele profissional aos deveres éticos fundamentais e inerentes às atividades de todos os militares. Olhando para o tipo, nós verificamos ausentar-se o militar. Quem é o sujeito ativo dessa conduta? O militar. Apenas ele pode praticar esse tipo penal. Diz a doutrina de Marcelo Strenfinger e Cícero Robson Coimbra Neves que nós estamos diante de um delito de mão própria. Delito de mão própria é aquele que só pode ser cometido pelo autor. É ele que realiza a conduta diretamente. Ele que realiza a conduta propriamente, pessoalmente. Quando a gente diz que um crime é um crime de mão própria, significa que ele não admite a coautoria. Ele pode admitir a participação, por exemplo, mas não vai admitir a coautoria. Não admite concurso de pessoas. Se tiver vários desertores, cada um responderá pelo delito de forma isolada. Cícero Coimbra Neves e Marcelo Strenfinger diz que seria o caso de autoria colateral. Cada um responde pelo crime individualmente. O sujeito passivo, aquele que sofre a conduta proibida pela lei penal, é o Estado. Ele é que é prejudicado quando o militar não se apresenta, ferindo o serviço militar. O Estado é que é prejudicado quando o militar não cumpre a sua tarefa, viola o seu dever militar. Então, o sujeito ativo é o militar e o sujeito passivo, nessa conduta proibida pela lei penal, é o militar. Só que eu quero que você verifique, olhando para o tipo penal, o verbo núcleo do tipo, ausentar-se. Existem algumas discussões sobre a natureza jurídica desse crime, se ele é um crime omissivo ou se ele é um crime comissivo. Eu me filio àqueles que entendem que nós estamos diante de um crime comissivo, por ação. Embora o verbo pareça ser uma omissão, esse indivíduo não se apresenta, ele se ausenta sem licença. Então a conduta nuclear aqui é ausentar-se. Eu trago o conceito doutrinário para esse verbo ausentar, o seu significado. É afastar-se, é desaparecer, retirar-se, furtar-se de estar no lugar em que devia estar, na unidade em que devia estar. E como é que ele se furta a esse dever? Existe uma escala determinando que ele deveria estar em determinado local, em determinado horário, em certo dia, e ele se esquiva, ele se ausenta sem autorização. Quando a gente fala assim, sem licença, nós estamos diante de um elemento normativo do tipo penal. Aqui o operador do direito vai encontrar o real significado desse elemento normativo. Nós precisamos entender, todavia,
que quando eu digo que é sem licença, significa sem autorização de quem possa dá-la, sem o conhecimento de quem de direito. Constitui, assim, um elemento normativo que o operador do direito vai explorar diante do caso concreto. Esse crime se consuma, e a gente consegue retirar isso do próprio tipo penal, quando ultrapassa o prazo de 8 dias, por mais de 8 dias. Esse é o momento da consumação. Mais de 8 dias inteiros. Esse crime não admite tentativa. Ele é um crime unissubsistente. Não há como seccionar, não há como fracionar o caminho do crime. Ou ultrapassa 8 dias e o crime se consumou, ou não se ultrapassa e não tem deserção. Quando a gente fala assim, por mais de 8 dias, na doutrina nós vamos chamar esse período de 8 dias, quando ele ainda não ultrapassa, de ausência ilegal, período de graça ou prazo de graça. É o período de graça, de tolerância, é a ausência ilegal. Ele ainda não é um desertor. Só se transformará no desertor depois de 8 dias. Então, dentro de 8 dias, não tem crime. Mera transgressão disciplinar, que não produz consequência no âmbito do direito penal militar. Vai ter consequência no plano administrativo. O militar que se encontra no octídio, pode ser que você se depare com essa expressão, chamado octídio legal, é o prazo de 8 dias, antes da deserção. Então, ele que se encontra dentro de 8 dias antes da deserção, precedente à deserção, ele é chamado de ausente. Em alguns lugares, você pode ouvir essa expressão, emansor. Aqui vale a pena eu dizer, essa expressão emansor deriva do direito romano. Na Roma antiga, emansor era aquele indivíduo que simplesmente desaparecia do seu serviço, não cumpria o seu dever, e depois de um tempo ele retornava voluntariamente. Quando ele retornava voluntariamente, ele era um mero emansor. Se ele retornava de maneira obrigatória, coagido, capturado, aí ele era um desertor. No nosso caso, não faz diferença atualmente. Se depois de 8 dias ele for capturado, ele é desertor. Se depois de 8 dias ele decidir se apresentar voluntariamente, ele continua sendo desertor. Então aqui, se eu quiser utilizar essa expressão emansor, eu consigo utilizá-la apenas dentro do prazo de 8 dias. Dentro de 8 dias ele seria um mero emansor. Depois de 8 dias, ele é um desertor. Você vai encontrar isso em todas as obras de direito penal militar que tratam da deserção. Na compreensão do significado de desertor e emansor, lá na Roma antiga. Trago aqui outro ponto de fundamental importância que gera inúmeras divergências. Você vai escolher a teoria que melhor te agrada. Eu vou apontar aqui a teoria que se verifica, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, em outros concursos públicos, mas no estado de Minas Gerais, as provas que temos visto indicam a adoção de determinada teoria. Vamos a ela. Serviço que começa um dia e termina no outro. Nós temos duas correntes. A primeira corrente vai dizer assim, olha que interessante. A ausência ilegal para quando o serviço começa num dia, por exemplo, às 11 horas da noite, e termina no outro dia às 7 da manhã. Para essa primeira corrente que você encontra na doutrina, a ausência ilegal começa a contar no dia que inicia o serviço. Pois para essa corrente, trata-se de delito formal e tal característica se relaciona com o resultado pretendido com a conduta criminosa. Essa é a primeira. E a segunda corrente? A segunda corrente vai dizer que a ausência ilegal começa a contar no dia em que o serviço se encerra. Ora, o serviço começou hoje e vai terminar amanhã. Para a segunda corrente, a deserção se consuma não no dia que o serviço começa, mas no dia que ele termina. Essa é a corrente adotada por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Strenfinger, e essa é a corrente que a gente observa nas provas da Polícia Militar em Minas Gerais. O serviço começa num dia e termina no outro, a deserção, o prazo começa a contar no dia em que o serviço se encerra. Outro detalhe, não afasta o cometimento do crime de deserção a apresentação no militar em órgão diverso daquele em que ele serve. Ele serve aqui em Minas Gerais, por exemplo, se apresenta lá no Rio de Janeiro em unidade militar. Não interrompe a contagem do prazo. Simples telefonema, olha, não deu para chegar, estou atrasado. Estou atrasado mais de 8 dias. Não, o simples telefonema, e-mail, não afasta a configuração do crime de deserção.
calamidades ou enfermidades familiares podem afastar o dolo de desertar? Aí nós temos que olhar casuisticamente, no caso concreto, situação por situação, para podermos estabelecer se é possível afastar ou não. Aí nós poderíamos ter, por exemplo, um estado de necessidade justificante ou um estado de necessidade exculpante. Pode haver uma dessas situações, casuisticamente a gente avalia e encontra a prova. Produz a prova para determinar se seria justificável ou não. Olha na pena, detenção de 6 meses a 2 anos, se for oficial, a pena é agravada. Só que o artigo 187 não disse o quanto que será essa agravação. Quando a lei não diz qual é o tanto da agravação, a gente precisa ir lá na parte geral do Código Penal Militar, lá no artigo 73. Aí eu trouxe para você a informação. Quando diz assim que a pena vai ser agravada, mas não diz quanto, é a regra do 73. Ela vai ser agravada de 1/5 a 1/3. Nesse caso, de 1/5 a 1/3 em se tratando de oficial. Isso é um outro ponto também muito importante para a gente entender o delito de deserção. Agora, você quer fazer a contagem do prazo na deserção. Para que nós possamos ter condições de fazer a contagem do prazo, é imprescindível buscar o artigo 451 do Código de Processo Penal Militar. Sem o artigo 451, não tem como falar em contagem do prazo. Então veja, consumado o crime de deserção, nos casos previstos na Lei Penal Militar, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo. Na deserção, não tem inquérito policial militar, nós temos o termo de deserção. Então ele vai lavrar imediatamente, que poderá ser impresso datilografado, sendo por ele assinado por 2 testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura. Mas o que me importa aqui é o parágrafo 1º do artigo 451 do Código de Processo Penal Militar. A contagem dos dias de ausência por mais de 8 dias, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar. Veja bem, a contagem começa a 0 hora do dia seguinte daquele em que for verificada a falta injustificada do militar. Então, qual é o principal fundamento para você determinar ou iniciar a contagem do prazo de deserção? Para que nós possamos pensar na contagem do prazo de deserção, o elemento mais fundamental é a data da falta. Você tem que se perguntar na deserção, qual é a data da falta? Se você sabe qual é a data da falta, você sabe contar prazo de deserção. Então vamos olhar aqui no esquema. Eu trouxe um esquema da Cartilha da Justiça Militar da União, para ficar bem claro como é que a gente estabelece a contagem do prazo. Então, observe. Nesse meu exemplo, a data da ausência é no dia 13 de novembro de 2018. A data da falta. Aí o artigo 451 do Código de Processo Penal Militar vai dizer, olha, a contagem do prazo se dá a 0 hora do dia seguinte àquele que se verificar a falta injustificada do militar. O dia começa no 1º segundo. Então, se ele faltou dia 13, quando der meia-noite, iniciou o dia 14. Dia 14 é o primeiro dia. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No dia 21 são só 8 dias. Ele ainda não é desertor. A deserção se consuma no dia 22. No 1º segundo do dia 22 está consumada a deserção. Trago um outro quadro para você ver e ficar claro. Eu tenho o primeiro exemplo e eu quero que você acompanhe o meu raciocínio para que a gente possa entender isso de maneira adequada. Veja, contagem da ausência ilegal até consumar-se a deserção. Nesse meu exemplo, a data da falta é o dia 10. Veja aí, início e término do serviço militar faltoso. Ele ia trabalhar, por exemplo, de 23 horas de um dia, do dia 9, ou melhor, de 7 horas da manhã do dia 10 até as 17 horas do dia 10. Início do serviço começou e terminou no mesmo dia. Quando é que eu começo a contar o prazo de 8 dias? A 0 hora do dia seguinte.
Quando der 0 hora do dia 11, primeiro dia. 0 hora do dia 12, terceiro dia, e assim sucessivamente. Então, dia 10 é a data da falta. 10 não conta. Eu começo a contar no dia seguinte. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Até o dia 18, ele é um mero ausente. É o octídio legal. Ele passa a ser um desertor a 0 hora do dia 19. Então, no dia 11, às 0 hora, começa a contagem do prazo de ausência legal. No dia 12, às 10 horas, às 0 horas, é claro que isso é uma noção, né? No dia 12, faz a chamada parte de ausência legal. No dia 13, elabora-se os inventários, abre o armário, recolhe os materiais que estão no armário daquele militar até que ele seja capturado ou se apresenta. É o levantamento dos bens da fazenda, dos bens particulares pertencentes àquele militar que está apenas como ausente. E ali, a partir do dia 14 até o dia 18, nesse exemplo, a gente faz as diligências para encontrar aquele ausente. Não encontrou, no dia 19, a 0 hora, no primeiro segundo, ele passa a ser desertor e a gente vai fazer o termo de deserção. Está consumada a deserção. Isso quando o serviço começa num dia e termina no mesmo dia. Agora eu trago um outro exemplo. Esse exemplo é um serviço que começou no dia 10 e vai terminar no dia 11. Olha no meu exemplo, está em vermelho bem destacado. Término do serviço militar faltoso, iniciado em 10 de fevereiro às 19 horas. O serviço dele iniciou no dia 10 e terminaria no dia 11. Então, dia 11 é a data do término do serviço. É esse critério que nós vamos adotar. Turno que começa num dia, dia 10, e termina no outro. Dia 11, a data da falta é a data do término. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ele é desertor. No dia 20, é o último quadro lá, parte de deserção, fazendo o termo de deserção desse militar. Essas são as duas correntes que nós vamos observar. E vamos adotar aqui aquela que considera a data da falta, o dia em que o serviço termina. Isso é extremamente importante, isso é fundamental para que a gente possa entender o delito de deserção.